Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série As Sete Dores de Nossa Senhora, que nós estamos vivendo agora no tempo da Quaresma. Então, aprender a viver as nossas dores, os nossos sofrimentos, as dificuldades do dia a dia, através da lente como Nossa Senhora viveu as dores dela, né? Com essa lente de céu, com visão de santidade. E antes de nós começarmos, né, quero lembrar você que aqui embaixo na nossa legenda tem acesso ao grupo lá no WhatsApp, onde eu sempre vou enviar antes o que vai ser dito, abro para quem quiser partilhar. Também tem acesso ao meu e-mail, caso você queira contar o seu testemunho, a sua história, o que você já vivenciou, o que Deus fez na sua vida. Então, o meu e-mail é pequenaviadamaternidade@gmail.com e fique à vontade também depois em compartilhar, curtir esse vídeo e também se inscrever aqui no canal. E antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós pedimos que neste momento o Senhor venha visitar as nossas vidas para que no testemunho de hoje nós possamos nos aproximar ainda mais de Ti, sermos mais íntimos da Tua presença. Obrigada, Senhor, já pelos episódios que nós já vivenciamos, mas pelo dia de hoje, que nós vamos contemplar, né, a Sua mão poderosa, nós vamos contemplar a vivência da santidade em meio ao sofrimento através da vida da Daine e de toda a sua família. Obrigada, Senhor, e já nos deixa aqui com o coração preparado para ouvir a Tua voz, para estarmos mais próximos de Ti. E antes de eu começar a ler a carta da Daine, eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia, que nós vamos refletir a terceira dor de Nossa Senhora. Então pegue Lucas, capítulo 2, versículo do 41 ao 50. Jesus aos 12 anos. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e buscaram entre os parentes e conhecidos, mas não o encontraram. Voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que eles lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, aqui nós vivemos na terceira dor da Virgem Maria a perda do seu filho, né? Então, ela já tinha passado ali pela dor do nascimento, pelo sofrimento ao ouvir a profecia de Simeão. No último episódio, nós pudemos contemplar ali a fuga ao Egito, estar afastada de toda a sua família, dos amigos, dos pais dela. E agora, né, ele com 12 anos, então, se eu não me engano, Jesus, eu li na semana passada, que ele voltou para Nazaré com 6 anos. Então, 6 anos depois, Jesus, ele se perdeu, né? Ele se afastou da comitiva porque ele estava cuidando das coisas de Deus. Eu tento me colocar ali no lugar da Virgem Maria e pensar o que passou na cabeça dela, pensar onde está o meu filho? Aquele filho que eu protegi, aquele filho que eu cuidei, aquele filho que eu fugi para o Egito para que ele não morresse. Eu o perdi. O Messias, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, eu o perdi. Imagina o peso que a Virgem Maria sentiu no seu coração ao se deparar que o seu menino não estava ali entre eles. E o alívio que ela pôde contemplar ao vê-lo.
E a confusão talvez que tenha dado ali nos seus pensamentos quando Jesus responde que eles não sabiam que ele tinha que cuidar das coisas do pai dele, né? Então, que ao ler agora a carta da Daine, a gente consiga, com essa visão dessa perda do filho, né, de Nossa Senhora perder o seu menino Jesus por uns dias, o que pode, né, fazer com que nós aprendamos no dia de hoje. Amém? Então vamos para a nossa carta. Meu nome é Daine, tenho 43 anos. Sou casada há 17 anos e tenho 6 filhos. 3 no céu e 3 aqui na terra, que são Raíssa, Isaac e José. Comecei a ter uma maior proximidade com Deus a partir da minha conversão em 2017. Eu estava grávida do meu terceiro bebê e tive uma perda gestacional com 7 semanas. Deus usou deste momento de dor para restaurar a mim, meu esposo e nosso matrimônio, que passava naquele momento por tribulação. A partir de então, comecei a viver a minha vida colocando Deus em primeiro lugar, tendo uma vida de oração diária, Santa Missa, e logo tive conhecimento da devoção dos 5 primeiros sábados em reparação ao Imaculado Coração de Maria, e comecei a fazê-lo fielmente. Nossa Senhora colocou em meu coração o desejo de me consagrar a ela, e assim o fiz. Então, comecei a percorrer um caminho trilhado por Nosso Senhor pelas mãos de Maria, e ela foi me moldando como ser esposa, mãe, filha de Deus e conduzindo as minhas decisões. Me inspirou a abertura à vida, a cuidar dos meus filhos e de viver na simplicidade. Então, em 2022, eu decidi sair do trabalho para ficar em casa e cuidar da minha família, e nesse mesmo ano meu José nasceu. E assim fui caminhando com Deus e aprofundando a minha fé. Em setembro de 2024, recebemos em nossa paróquia as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então fiz uma carta para ela, pedindo a graça de ter mais um filho, e ela me atendeu rapidinho. 2 dias depois fiz o teste e deu positivo. Eu nem acreditei, ficamos muito felizes. Como habitual, fui fazer o acompanhamento médico e no ultrassom com 11 semanas de gestação, obtivemos a informação de uma possível síndrome em nosso bebê. Tive que fazer um outro exame para confirmar e recebemos o diagnóstico que ele tinha síndrome de Edward e que era um menino. O meu esposo sentiu no coração de colocar o nome Vicente, mesmo sem saber o significado que é aquele que vence. O bebê com essa síndrome pode desenvolver malformações cardiopatia e eu poderia ter uma perda gestacional a qualquer momento. Todos os médicos nos passavam a mesma informação a respeito dessa síndrome. A expectativa de vida é praticamente nula e ou o bebê poderia nascer com sérios problemas de saúde. Então, desde o ultrassom, comecei um caminho doloroso, pois mesmo sabendo que Deus sempre faz o melhor, doía muito a incerteza do que poderia acontecer. Se a minha gestação iria avançar, até quando, se o bebê iria nascer com vida, como iríamos cuidar dele, enfim. A gestação é a nossa maior entrega à vontade divina, pois cedemos nosso corpo para um novo ser, uma nova alma, mas somente Deus sabe como sucederá a gestação. Eu fui pedindo ajuda à nossa mãezinha e nosso querido São José para me dar tranquilidade, paz e para eu conseguir entregar os meus passos a Deus. Quando vivemos com Cristo, sabemos que a cruz é inevitável e havia chegado mais uma, linda, especial, um presente do céu para me unir ainda mais à cruz de Cristo. Pois bem, a cada novo ultrassom era uma nova espada transpassada no meu coração. Era mais uma má formação, mais uma má notícia. Antes dos exames, eu sempre rezava e pedia para Nossa Senhora me acompanhar e me dar uma força sobrenatural, a mim e a meu esposo. E assim foi avançando a gravidez com muito esforço físico e espiritual, regado de intercessores, orações da nossa comunidade, familiares, missa diária, Santo Terço. Chegamos no mês de maio e no dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima, eu tinha um ultrassom marcado à tarde. Completamos 37 semanas de gestação para a honra e glória do nosso Senhor. Logo cedo fomos à missa e na comunhão o choro tomou conta de mim, um aperto no coração. Então pensei, é o ultrassom de hoje, né, Nossa Senhora? Então me ajuda e me dê forças. À tarde, fomos ao ultrassom e foi revelado que o meu Vicente estava sem batimento cardíaco. Um bebê com essa síndrome deglute lentamente o líquido amniótico
Então eu estava com o líquido aumentado, bastante líquido, e por isso eu senti o corpinho dele se movimentar, e não me dei conta que algo estava errado. O meu pequeno guerreiro já estava face a face com o nosso Senhor e foi levado junto dele pelos braços de Nossa Senhora de Fátima. Que dia tão especial, doloroso, mas muito especial. Antes de continuar aqui com a leitura da carta da Daine, me vem aqui em pensamento a passagem que fala Deus, Deus, que Jó falou, né? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Todas as vezes que Jó foi perdendo ali os seus filhos, os seus bens, o seu gado, enfim, tudo que ele foi perdendo, ele sempre falou: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Daine, aqui, ela acabou fazendo essa oração, né? No dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora que ela foi nutrindo ali um caminho de intimidade, de proximidade, de unir mais a Jesus através da Virgem Maria. Nossa Senhora, ela escolheu levar o Vicente, aquele que vence, para contemplar a face de Deus no dia dela. Como a Daine falou aqui, foi um dia muito doloroso, mas um dia especial. Um dia especial porque no momento de mais dor, mais sofrimento dela, ela pôde ver que Deus olhava para ela. Por que Deus olhava para ela? Ela está sofrendo. Ela perdeu um filho, nós vamos pensar de forma humana. Mas quando você olha com um olhar de fé, Deus recolheu o seu filho amado no dia da Virgem Maria, de Nossa Senhora de Fátima, mostrando assim, filha, eu estou cuidando agora dele. Ele está comigo. E você tem uma mãe a te olhar. Eu não consigo ali medir a dor. A Daine, né, o esposo dela, os filhos sentiram. Mas veja, ela teve o acalento de Deus. Ela teve o consolo de Deus. Quantas vezes você pode ter passado por algum tipo de sofrimento e você estava tão ali imersa na dor, no sofrimento, na angústia, e você não pôde contemplar o consolo de Deus. Ele sempre vai vir com um cuidado, porque Deus, ele sempre tira o bem de tudo aquilo que é mal. Deus, ele é a própria bondade. Então, se algo ruim acontece, algo de bom ele vai tirar dali. Então, no momento de maior dor na vida da Daine, Deus deu o consolo através da sua mãe, Nossa Senhora, pelo título de Nossa Senhora de Fátima. E eu pergunto a você, você tem se permitido a olhar esses consolos de Deus? Desde a última carta você aprendeu a parar de olhar só para si, mas olhar além, olhar para fora, olhar para o alto, olhar para Deus, olhar para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, quem está ao seu redor. Você tem se permitido a silenciar sua voz interior, sua necessidade de controle, para conseguir perceber esses pequenos consolos de Deus? Que o Senhor Deus, através do Espírito Santo e intercessão de Nossa Senhora de Fátima, possa te dar a graça de ter um olhar espiritual e enxergar esses consolos de Deus na sua vida, a partir de hoje. Ou até mesmo você ter um momento de refletir aquele momento mais difícil na sua vida e pedir, Senhor, permita que eu enxergue o teu consolo nessa situação, neste momento, nessa vivência. Não deixe que essa graça passe em sua vida. Amém? Voltemos para a carta da Daine. Carol, no muro da minha casa tem pintado a imagem de Nossa Senhora de Fátima e os 3 pastorinhos. E no meu oratório também temos a imagem dela. No início do mês de maio, eu imprimi umas fotos do Vicente tiradas no ultrassom e fiz um quadro e coloquei aos pés dela. E falei para ela, mãe, cuida de todos os detalhes. É neste mês que ele vem, então cuida de tudo. Ao sair da sala de ultrassom, tivemos que aguardar a entrega do exame. Seguramos o choro por um instante, mas ao chegarmos no carro, choramos muito pela partida do nosso pequeno, pela saudade que já estávamos dele.
Voltamos para casa e logo recebemos o consolo do nosso pároco, Padre Funchal, e dos meus pais que anteciparam a sua vinda do interior. Eles tinham chegado no dia 12 à noite, mesmo sem eu pedir. A minha mãe disse que eu sempre errava nas contas da chegada dos bebês e por isso ela antecipou sua vinda. Mais um cuidado de Nossa Senhora. Realmente ela cuidou de todos os detalhes. No dia seguinte, fomos cuidar das questões burocráticas. Então seria o velório, o enterro e da roupinha do sepultamento do Vicente. Escolhemos com muito carinho uma roupa digna de um príncipe e logo à noite fomos para o hospital para seguir com a indução do parto. No dia 15 de maio, a partir das 5 horas, foi iniciados os procedimentos para a indução, mas à tarde que efetivamente entrei em trabalho de parto. Por todo este período de espera, oramos muito. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora e de todos os santos. A minha médica sugeriu para eu tomar medicamento para não sentir dor, já que o bebê não tinha mais vida, mas eu disse: não, doutora, vamos deixar seguir de forma natural, pois eu pensava que o Vicente era tão digno das dores do parto quanto os meus outros filhos. Olha aqui, gente, o olhar de Deus, o olhar de fé, o olhar para a alma. Qual é a dignidade de um ser humano? A gente pode dizer que alguém é mais ou menos digno? Eu sei que do olhar técnico, do olhar humano, nós vamos pensar, ele não está mais ali, né? Então, vamos fazer com que seja algo assim, o menos dolorido possível, porque já é muito dolorido. Mas a Daine, ela olhava para uma alma que já contemplava a face de Deus, que o filho dela tinha a mesma dignidade dos outros filhos, que ela poderia usar dessas dores, porque assim, gente, não sei se você já passou ou não por um trabalho de parto, é doloroso, é custoso. Sim, cada contração que vem, ela, assim, você sente muito forte, você já pensa, nossa, é mais só mais uma, é uma menos, na verdade, é uma contração a menos. Mas ela quis viver isso, não porque ela queria sofrer mais, não, mas porque ela sabia o valor que a vida do filho dela tem. Ela sabia o valor de entregar as suas dores de parto por outras pessoas. Se unir à cruz de Cristo, então entregar aquelas dores pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores. Por outras crianças que estavam no ventre de suas mães com a mesma síndrome, por exemplo, por estas mães, por outras mães que perderam seus filhos. Veja, ela não se prendeu, assim como a Dai na carta passada, em si e no seu sofrimento, mas ela olhou além. Ela deu substância, vamos dizer assim. Ela deu sentido para o que ela estava vivendo. Então, o que ela disse, vou ler mais uma vez. Não, doutora, vamos deixar seguir da forma natural, pois eu pensava que o Vicente era tão digno das dores do parto quanto os meus outros filhos. Foi um parto regado de orações, muita dor. Foi profundo e intenso. Finalmente, às 4h20, o Vicente nasceu de parto pélvico, outra graça de Nossa Senhora. E o meu esposo fez o batismo sob condição, pois nos foi explicado que, enquanto o bebê estava no ventre materno, um lugar protegido, quentinho, com células vivas, a sua alma poderia ainda estar com ele. Então, assim procedemos, e em seguida eu recebi em meu colo, pela primeira e única vez. Foi um momento sublime, afinal, eu estava carregando um bebê santo, mesmo sendo indigna disso. Chorei muito, o beijei por mim e pelos seus irmãos que também queriam carregá-lo. Disse o quanto amava, louvei, glorifiquei a Deus por sua vida, por essa alma santa, pela oportunidade dessa gestação. Que grande graça! Ainda no hospital, quando estávamos aguardando o serviço funerário, lembrei do terço que a minha filha havia feito 2 meses antes para dar de presente ao Vicente e pensei, qual é o entremeio do terço? Fomos ver e era o de Nossa Senhora de Fátima e os 3 pastorinhos. Era um coraçãozinho com um desenho bem pequeno no meio.
Então, eu não havia percebido antes. Nossa Senhora realmente escolheu o Vicente. No dia 17 de maio foi o velório e enterro do meu pequeno. Ali mais uma vez pedi a Nossa Senhora para me amparar, pois o meu corpo ainda clamava por ele. Estava muito sensível. Então fomos ao velório. O Vicente estava lindo e sereno, digno de um santo. Fiquei firme e lembrei da fortaleza de Nossa Senhora das Dores, que ficou de pé vendo seu filho no alto da cruz, mesmo com seu coração sangrando. Ela estava lá. Carol, lembra que fiz o pedido a Santa Teresinha em setembro? Então, em 17 de maio de 2025, dia do sepultamento do Vicente, foi o centenário dessa santa querida. O padre Funchal falou isso durante a oração de Ezequias. Mais uma coincidência? Creio que não. Foi mais um carinho do céu para nós. Escrevo todo esse trajeto entre lágrimas e muita saudade. Mas que bom poder reviver tudo isso. Não temos dúvida da grande oferta que foi a vida e a alma do Vicente para Deus. Uma vida rodeada de orações, amor, cruz, sacrifícios e Eucaristia. A passagem de hoje nos ensina a confiar em Deus apesar das tribulações, angústias, a carregar a nossa cruz, mesmo quando parece que Jesus não está nos ouvindo. Parece estar em um silêncio absoluto, porém, muito pelo contrário. Ele está cuidando das coisas do Pai, da nossa salvação, nos ofertando oportunidade para alcançarmos o céu, mesmo que não entendamos muito bem. Porém, temos somente que guardar em nosso coração, como fez Nossa Senhora quando ouvia tantas coisas, mas ainda não compreendia. Porém, simplesmente confiava em Deus. Que nossa mãezinha nos ajude nesse caminho rumo ao céu. A Ele toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Minhas queridas, que vida, que história, que dor. Nossa Senhora perdeu, né, seu filho ali por 3 dias, mas depois o encontrou. Ela já assim meio que vivia um pouquinho do que ela iria viver, né, com a morte do seu filho, que ficou 3 dias na mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. A Daine, ela passou por essa dor, mas ela ainda não encontrou com seu filho, mas ela crê e nós sabemos que ele está no céu, que ele contempla a face de Deus, que agora, assim como Jesus foi cuidar das coisas do Pai, ele está cuidando das coisas de Deus lá em cima. Ele está ali intercedendo pela vida da Daine, pela vida do seu esposo, pela vida dos seus irmãos, pela vida de tantos outros que precisam ainda conhecer a Deus, que precisam ainda converter verdadeiramente o seu coração. A vida do Vicente é uma vida que gera fruto. Veja, para o mundo, eles podem olhar, mas o bebê morreu, do que adianta, né? Muitos já, quando tem algum indício, né, constata, diagnostica que tem uma síndrome, já fala, se você quiser, você pode abortar seu filho, por lei você pode, né? Mas não, a vida do Vicente, ela era digna, assim como a vida de todos os outros que nasceram. O tempo que ele viveu no ventre de sua mãe foi o tempo para preparar esse santo para o céu, para preparar a alma da Daime e do seu marido para serem mais próximos de Deus. A vida dele gerou fruto, mesmo que ele já tinha uma sentença de que teria malformações, de que ele não sobreviveria, que ele poderia morrer no ventre de sua mãe, ou depois que nascesse também poderia morrer. A vida dele gera frutos. Gerou, ainda gera e gerará na minha vida, na sua vida. Mulher, por que você não tem permitido que a sua vida gere frutos? Por que você não tem permitido que a sua dor ela seja um combustível? Eu sempre falo isso. Um combustível de santidade, um combustível de renovo, um combustível para você reescrever a sua história. Pois Deus sempre vai tirar algo bom
do que aconteceu de ruim. Então, através da vida da Daine, da sua família, do que ela viveu com aquele que vence, com Vicente em seu ventre, através da intercessão de Nossa Senhora de Fátima, eu venho pedir hoje para vocês, clamemos juntas. Dai-nos, Senhor, a graça de ter uma vida frutuosa. Dai-nos, Senhor, de pegar aquilo que nos feriu, aquilo que nos machucou, que ainda nos machuca, aquilo que dói, para gerar frutos em Ti. Dai-nos, Senhor, essa visão espiritual, não a visão humana. Dai-nos a graça de, quando viver essas dores, a gente abraçar, como se a gente estivesse abraçando a cruz com Jesus. Como se a gente fosse o Cirineu que carregou ali a cruz para Jesus. Quando vier a nossa cruz, vamos lá. Sim, Senhor, porque eu sei que essa cruz é o caminho para eu chegar até Ti. Sim, Senhor, porque com essa cruz eu ofertando serão gerados muitos frutos. A dor não é em vão. Olha, falando aqui para vocês, eu lembrei, no parto do meu terceiro filho, eu fiz uma lista. Uma lista de nomes de pessoas, né? Coloquei no altar, que estava ali no meu quarto. E todas as vezes que vinham minhas dores, talvez eu não lembrasse o nome das pessoas. Às vezes eu lembrava, às vezes não. Mas eu falava, Senhor, está aqui. Eu entrego essa minha dor pela conversão de fulano. Eu entrego a minha dor por ciclano. Eu entrego a minha dor para que tal pessoa conheça Deus. Hoje meu filho tem 3 anos. E eu já pude contemplar a graça que Deus fez na vida de muitas pessoas que estavam ali naquela carta. Naquele papel que estava nos pés de Deus. Aquelas dores não foram em vão. Foi uma semana de bolsa rota, mais 3 dias de trabalho de parto. Começou na sexta-feira à noite, ele nasceu no domingo, meio-dia. O José. Não foi em vão. As dores, os sofrimentos que nós vivemos, eles na mão de Deus geram frutos. Então que nessa quaresma, neste episódio de hoje, a gente consiga ter esse olhar. Assim como a Daine teve esse olhar na gestação do Vicente, que nós tenhamos na nossa realidade, nos nossos sofrimentos, na nossa circunstância. Quantas vidas podem ser alcançadas? Às vezes você ora tanto pela conversão do seu esposo, pela conversão do seu pai. Você ora porque você sofre com algum trauma que você teve na sua infância, na sua história. Oferte a Deus, Senhor, tá doendo, machuca. Toda vez que eu vejo, sei lá, a minha mãe que me machucou, lembro do meu ex-namorado que me machucou, lembro do meu pai que morreu, isso me dói, isso me fere. Senhor, eu te entrego, eu te oferto, que essa dor, ela possa ser transformada em graça. Eu te oferto, sei lá, Senhor, pela minha santificação. Eu te oferto pela vida do meu marido. Ai, bati, fiz barulho. Eu oferto pela vida do meu marido. Eu entrego nas mãos de Nossa Senhora para que ela possa entregar para aquele que mais precisa. Talvez eu não saiba como pedir. Pede, Nossa Senhora, recebe essas minhas dores. A Senhora sabe quais são os filhos que mais precisam agora dessa intercessão. Das graças que vão ser derramadas ao ofertar essa dor. A sua vida, ela não precisa mais ser uma vida. Eu postei esses dias lá no meu Instagram que você é apenas um espectador ou você é uma vítima. Não, você é o protagonista da sua vida. Você pode pegar nas suas mãos e dar um propósito, dar um sentido. Você pode escrever novamente a sua história, pegando essas dores, pegando essas dificuldades, pegando esses sofrimentos, essas marcas que estão na sua alma. Nada, nada, nada será em vão. Dai-nos, Senhor, essa graça. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. Amém? Muito obrigada a você que permaneceu aqui comigo. Eu quero agradecer a Daine por essa carta, né?
Quando eu fiz o pedido para ela, o convite, ela falou que ia colocar em oração. E como ela falou aqui para vocês, ela faz a devoção dos primeiros sábados do ano. E quando eu fiz o pedido, eu acho, foi no primeiro sábado, né, do ano. Foi isso? Acho que foi. E ela falou, não, foi um sinal de Nossa Senhora. Podemos ver que ela é muito amada pela nossa mãe e mãe de Deus, a Virgem Maria. Então, Daiane, muito obrigada. Deus abençoe, né? A vida do Vicente, ela gerará muitos e muitos frutos, né? E já peço a intercessão do seu querido filho lá no céu, para que ele me ajude a ser uma boa mãe, né? Que eu seja uma boa esposa e também possa ser uma boa evangelizadora da palavra de Deus. Já ouso aqui pedir para o seu filho, viu? Então, muitíssimo obrigada, que Deus abençoe. Então, se você assistiu esse episódio, Deus falou com você, Deus quer fazer a sua história, queira compartilhar isso comigo, me manda um e-mail, né? Tá aqui embaixo na legenda. Também compartilhe, às vezes, com alguma amiga sua que possa ter uma história parecida com a da Daine, ou passou por alguma dor, sofrimento, que ela não tem conseguido olhar além, olhar fora, ter um olhar sobrenatural sobre isso, um olhar de esperança. Amém? Muitíssimo obrigada e nunca se esqueça, aqui no Íntima Podcast, nós somos convidadas a ficar mais próximas de Deus através da vida de muitas mulheres. Amém? Então estivemos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!